Olá, pessoal. Então, retomando, né, para quem não pôde assistir a nossa aula agora ao vivo, a aula síncrona, eu vou comentar com vocês sobre como fazer sobre como fazer a atividade. Então, a nossa atividade, vou abrir aqui então, porque eu acho que eu já tinha fechado aqui. Nosso exercício avaliativo, então, tá, pessoal? Bem, eu propus ali para vocês duas situações, tá? A primeira é, pense em uma situação cotidiana que vivenciamos seguidamente, fazer um churrasco. Agora, sistematize todo o processo, desde a concepção da ideia ou motivação para fazer um churrasco, convite para os amigos, compra da carne e bebidas, escolha do local, som, decoração, data da reunião, roupa que vai vestir, acontecimento do evento, limpeza do local após o evento. Esses são dados que eu sugeri para vocês colocarem no fluxograma de vocês, mas não é obrigatório, tá, pessoal? São coisas que eu fui colocando ali porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo se formos organizar um evento. Mas vocês podem escolher as informações que vocês vão utilizar. A atividade é livre, tá? Para que vocês possam criar. O que que eu quero de vocês para essa atividade? Que vocês apliquem os símbolos dos fluxogramas corretamente. Por exemplo, o símbolo inicial e final de um fluxograma. Nesse caso, o símbolo de tomada de decisão ele deve aparecer pelo menos 2 vezes. E a partir do momento que eu tenho uma tomada de decisão, eu preciso ter mais de uma escolha ou um caminho a seguir dentro do meu fluxograma. Então, é isso que a gente vai ver agora. Cada informação deve ser detalhada em um fluxograma linear simples, sendo que este deve conter no mínimo 2 processos de tomada de decisão, podendo este ser horizontal ou vertical. Então, isso vocês podem escolher. Aqui, então, nós temos os slides da aula número 10. Se eu consigo abrir aqui. São esses slides aqui, pessoal, da aula número 10, que onde nós trabalhamos modelagem de processo, certo? Então, nessa aula, nós vimos todo o material que nós precisamos para fazer essa atividade. Nós vimos aqui as formas, a simbologia, tá? Aqui é a simbologia, um dicionário de simbologia, onde nós temos os símbolos, o nome dos símbolos e a representação, o que eles querem dizer. Aqui, esse símbolo ele é terminal, eu uso no início e no fim do meu fluxograma. Depois do processamento, ele pode ser, assim, um retângulo, né, para operações manuais, ou ele pode ser um retângulo com bordas arredondadas, ou ele pode ainda ser um retângulo com 2 barras laterais aqui. Ambos não, os 3 representam mesmo uma etapa de processamento dentro do processo, tá? Se for relacionado ao documento, então eu vou utilizar essa figura. Um losango eu vou utilizar para tomar a decisão. Então eu preciso me inteirar bem com relação a isso e desenhar no papel. Vocês vão pegar esse exercício letrado, e vão ir colocando no papel de acordo com essas figuras que nós estamos vendo aqui. Bom, depois de nós darmos uma olhada nas figuras e pensarmos em quais nós podemos utilizar, nós vamos ver ali quais são os tipos de fluxograma que nós temos. Na letra A, eu solicitei um fluxograma linear simples, que são esses exemplos aqui, pessoal, de um fluxograma linear simples. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, 2 processos de tomada de decisão, porque eu tenho 2 losangos. E vejam que, a partir deles, dessa tomada de decisão, eu tenho braços aqui que saem dele. Eu tenho setas diferentes que apontam caminhos diferentes dentro de um fluxograma. Esses caminhos, eles vão me levar normalmente as minhas decisões vão me levar a caminhos diferentes dentro do fluxograma. Mas depois ele segue a vida normal aqui. No momento em que eu decidi pelo caminho A, B ou C, depois eu ainda tenho que seguir no mesmo caminho dentro do fluxograma. Eu vou mostrar para vocês agora, então, dentro do Drywall, que foi o site que eu sugeri para vocês, mas se vocês conseguirem fazer em outro programa, em outro site ou em outro programa que vocês tenham, dá até para fazer no PowerPoint, se vocês quiserem. Porque o PowerPoint tem todas essas figuras, tem as setas, tem as linhas e tem as figuras também, denotações de modelagem para fluxograma. Então, dá para fazer no PowerPoint também, se vocês preferirem, tá? Acharem mais fácil de manipular. Não tem problema.
A questão é que vocês façam, desenhem o fluxograma, tá? Então, aqui, eu abri o Drywall e ele já abre aqui, se eu quero criar um novo diagrama ou se eu quero abrir um que já existe. Eu já tenho um que eu fiz, porque a gente acabou de gravar a aula, mas eu vou criar um novo, então, com vocês, do zero, para vocês poderem ver como é que eu faço o passo a passo do fluxograma para a letra A. Então, eu tenho aqui, ele vai pedir para salvar em algum formato, e vocês vão salvar em PNG, que é em formato de foto, tá? Em formato de imagem, na verdade, não de foto, mas em imagem. E vocês vão solicitar um diagrama em branco, tá? Clica ali, cria e aperta em criar. Ele vai abrir uma aba para vocês salvarem, escolherem uma área para salvar. Eu vou salvar em documentos e vou criar um nome aqui, né? Fluxo GP, tá? Salvar. Eu tô gravando esse vídeo para as duas disciplinas, tá? Tanto para a disciplina de gestão de processos de administração, quanto para a disciplina de gestão de processos de ADM, de administração e de gestão pública, tá? Administração e gestão pública. Então, ambos têm a letra A, é a mesma, porque é uma situação cotidiana que todos nós vivemos, tá? Então, eu inicio o meu fluxograma com qual figura? Eu vou iniciar com a figura que simboliza, com o símbolo que determina o início e o fim de um fluxograma, que é o elipse. Eu clico aqui no elipse e já aparece para mim. Aqui a figura. Eu vou achatar ele um pouco para ele estar mais parecido ali com a figura da notação de modelagem, né, do BPM CBOC. E aí, da notação de modelagem ANSI, tá, que a gente já viu, que é aquela que está nos slides ali. E, bom, eu preciso escrever aqui o que representa essa figura dentro dela, ok? Então, eu vou clicar aqui em Text e vai abrir essa figurinha aqui para mim, onde eu vou clicar 2 vezes e vou escrever o que eu quero que esteja ali dentro do desenho da minha figura. Aquela figura ali, ela representa o início do meu churrasco, onde eu tive a ideia de fazer um churrasco. Então, eu vou escrever isso, ideia de fazer um churrasco. Vou ajustar aqui para que ela caiba dentro da minha figura. Ó. Clico em cima e arrasto as palavras, né, a frase, até onde eu quero que ela fique, se posicione. Esse aqui é o início do meu fluxograma. Como eu sei, essa figura aqui, o elipse, ou um círculo achatado, ele representa início e fim de fluxograma, ok? Então, eu tenho aqui, no início do meu fluxograma, a ideia de fazer um churrasco. Bom, qual é a próxima etapa dentro do meu processo? Ou atividade dentro do meu processo? Para eu criar uma nova atividade, que vai ser fazer a lista de convidados e convidar as pessoas, eu posiciono o cursor em cima da figura e vejam que ele marca ali as setas, né? Para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Essas setas, se eu clicar em cima delas, elas vão abrir a possibilidade de eu anexar uma outra figura, que será a próxima figura dentro do meu fluxograma. Então, eu clico aqui e vejam que abre várias possibilidades de figuras, de símbolos dentro do meu fluxograma. Bom, qual vai ser a minha próxima etapa do fluxograma? Como eu já comentei, vai ser escrever a lista, né, de convidados e convidar as pessoas. Então, vai ser uma etapa de processamento dentro do meu fluxograma. Olhem só, então, como é que nós vamos verificar. Vamos utilizar o símbolo que corresponde a processamento, que é o retângulo. Clico em retângulo. E ele já cria, na hora, a seta ligada à próxima figura. Só que aqui eu recomendo vocês ajustarem bem, para ela ficar realmente uma colada na outra. Não pode ficar assim... Ó. Com essa distância, tá? Como é que nós consertamos isso? Eu clico em cima da figura e puxo ela até o círculo. Viram? Eu vou corrigindo a figura na medida em que eu vou fazendo meu fluxograma, tá? O certo é vocês fazerem no papel, que dá para apagar,
borrar e apagar de novo, escreve de novo, porque aí depois quando vocês vêm para aqui pro drywall, tá tudo pronto. E é só montar o fluxograma, tá? Se for ficar rabiscando aqui, dá mais trabalho, tá, pessoal? Dá mais trabalho porque aí tem que estar manipulando a figura, cansa mais. Já demora para fazer, imagina para ir fazendo e elaborando ela aqui no programa mesmo. Bom, aqui eu tenho, de novo, que inserir informações dentro do meu símbolo. A informação é o quê? O que está acontecendo nessa etapa do processo? Preciso escrever aqui. Então, eu vou clicar novamente, né, aqui no texto e vou escrever qual é essa etapa do processo, que é listar, escrever a lista de convidados. Certo? E eu clico em cima e arrasto até a posição em que eu quero que fique a frase. Depois disso, eu vou para a próxima etapa do meu fluxograma. Aí, como é que eu faço para criar novamente aqui? Eu posso vir aqui e clicar na seta e adicionar a seta aqui e ir fazendo. Posso fazer isso? Posso. Por exemplo, fazer assim, ó. Clico aqui na seta e organizo a seta como eu bem entender. Dá mais trabalho, porque depois eu vou ter que pôr a próxima etapa, que é aqui, ó, retângulo, tá? É somente eu clicar aqui que ele já vai aparecer para mim. Mas eu posso também, posso fazer assim. Como eu posso fazer também, simplesmente simplesmente utilizando a própria, o instrumento que a própria ferramenta me dá, que é colocar o cursor por cima do símbolo e apertar na seta azul que aparece aqui para mim. Se eu apertar aqui em cima, ele vai abrir um símbolo em cima, tá? Mas não é isso que eu quero. Claro, isso estou mostrando as opções para vocês. Se eu quiser ir para baixo aqui, colocar o meu fluxograma para baixo, ou fazer ele todo vertical, eu aperto aqui e crio uma figura para baixo, tá? Vocês podem fazer tanto ele na horizontal quanto na vertical. E se quiserem fazer misto também, ele fazendo dobras e fazendo, vai para a esquerda, depois para baixo, depois volta, vocês é que sabem, tá, pessoal? Isso é uma questão que vai ficar melhor de acordo com o que vocês acharem melhor do desenho de vocês. No caso aqui, eu vou seguir a ideia do fluxograma na vertical. Bom, agora eu quero emitir os convites para os meus convidados. Então, qual é o convite? É papel, é um documento. Então, se é para emitir convite, eu vou utilizar o símbolo de documento. Digamos que ele vai fazer um convite de papel, porque hoje em dia até as pessoas nem utilizam mais isso, né? As pessoas utilizam a internet para fazer isso, né? Utilizam a internet. Eu posso utilizar a internet? Pode, com certeza pode. Qual é o símbolo que corresponde para a internet? Vamos lá olhar a simbologia que corresponde à internet. Vamos ver aqui, pessoal. Se é que nós temos aqui, né, nesses fluxogramas, aqui, nesses desenhos que eu trouxe para vocês. Teleprocessamento, como comunicação via teleprocessamento, atenção, fluxograma de processo, arquivo provisório, arquivo definitivo, microcomputador, entrada e saída de dados de microcomputadores. Olha só, esse documento aqui é documentos emitidos por computador ou manualmente. Então, tanto faz se vai ser por computador ou manual. Vai ser esse aqui, ó, emissão de documentos, tá? Não vai ser esse símbolo aqui que representa relatórios, formulários, documentos e fichas. Também é documento, mas emissão de documento, como é o caso de um convite, por exemplo, que é a emissão de um papel, vai ser ou tanto por computador quanto manualmente, né, quanto em físico, vai ser essa figura aqui, que é a mesma do documento, só que com uma borda aqui, ó, tá? Essa bordinha preta. Vamos procurar lá, então, no nosso drywall aqui, essa figura, que seria essa, mas com uma borda escura aqui do lado.
Vamos ver. Não está aqui. Vamos ver, tem outras opções aqui, pessoal. A cada aba dessas aqui, nós vemos novas figuras. Figuras diferentes, tá? São outras figuras que nós vamos... E, claro, no dia a dia das organizações, nós acabamos utilizando, né? A parte de processamento e tudo mais. Como o nosso fluxograma é bem simples, então não tem necessidade de a gente ter a apropriação, né? De todas as figuras e todos os símbolos para utilizar. Aqui são vários documentos, né? Multi-documents, como vocês estão vendo ali, vários documentos. Aqui é questão de um documento só, mas não tem a figura de emissão de documentos aqui, nesse conjunto de figuras, não tem. Vamos ver aqui se no BPM nós temos. Ah, aqui não tem, ó, não tem aquela figura ali que nós temos, essa figura com uma marca aqui no cantinho. Mas tem esse aqui, ó, que é enviar que está falando do que está enviando o documento, tá? Banco de dados. Vejam que aqui tem todas escrever um documento. Tá? Vejam que aqui também nós temos outras figuras que nós podemos utilizar. Mas nós não temos aquela figura do documento aqui, que é emissão de documento, segundo aquele dicionário ali que eu coloquei para vocês, como eu já comentei com vocês na aula. Existem diversas notações de modelagens, padrões, de acordo com as necessidades das organizações. Então, vai variar, as figuras elas vão variar, vocês podem misturar, inclusive, também as figuras, não tem problema, não é algo que, desde que isso seja de conhecimento das pessoas que vão utilizar o serviço dentro da organização. Certo? Bom, então eu vou manter essa figura aqui, que é a figura mais próxima que nós temos de emissão de documentos ali, do dicionário que nós temos. Então, eu vou colocar aqui, emitir convites. Emitir convites. Não se preocupem que ele vai demorar mesmo, tá? A gente tem que observar as figuras, observar ali se são apropriadas ou não para o nosso processo de tomar a decisão, para o nosso fluxograma. Bom, dentro do nosso fluxograma, nós precisamos tomar uma decisão, né? Ter dois processos de tomada de decisão. Como é que eu sei que eu vou tomar uma decisão dentro do meu processo? Eu vou utilizar o losango. Aqui nesse losango é que vai determinar quais as tomadas de decisão que eu vou ter dentro do meu processo. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso normalmente ter duas ou mais possibilidades de tomada de decisão. Eu coloquei para os guris ali no exemplo anterior que eu fiz em aula, que seria, por exemplo, no momento de comprar a carne. Eu teria que fazer uma escolha. Então, eu vou colocar aqui qual é a minha dúvida, ou que eu preciso tomar a decisão, né? O motivo pelo qual eu preciso tomar a decisão, que no caso aqui vai ser comprar carne. Por quê? Porque no açougue A, vou criar duas situações aqui que eu posso optar. A primeira vai ser o açougue A. No açougue A, eu posso comprar a carne e a bebida junto. No açougue B, eu só posso comprar a carne e eu não posso comprar a bebida junto. Porém, a carne é mais barata do que no açougue A. No açougue A, eu consigo comprar a carne e a bebida junto. Já no açougue B, eu só posso comprar a carne. Mas, em compensação, a carne vai ser mais barata. Então, eu tenho duas opções relevantes dentro do meu processo e eu posso optar. Como é que eu vou fazer para optar por um ou por outro? Eu preciso fazer os braços aqui, né? As setas que vão indicar que eu tenho duas decisões
duas opções de decisões para tomar. Então, eu vou criar aqui, vou utilizar primeiro a seta, a linha, e aí eu vou ajustar aqui ao meu processo de tomar a decisão. Vou criando espaço aqui dentro do meu fluxograma. Tanto para um, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, quanto para outro. E aí eu vou utilizar a seta. A seta vai me levar a um novo caminho dentro do meu fluxograma. Tanto para o açougue A, quanto para o açougue B. Esta linha aqui é do açougue B. Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que dá para usar Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse aplicativo. Tanto o açougue A quanto o açougue B. São duas opções que eu tenho dentro do meu processo. Ok? Ela pode sair daqui, quanto pode sair também, a linha pode sair daqui, pessoal. Pode sair daqui, ó. Tá? Pode sair dos dois lados. Coloquei aqui para ficar, porque eu coloquei aqui, mas ela pode sair daqui, porque aqui já está indicando, né, que é uma decisão, ou ela ainda pode sair daqui de dentro mesmo, daqui dessas bordas do próprio losango. Bom, então, se eu comprar no açougue A, eu vou comprar a carne e vou comprar a bebida. Então, eu vou poder ir diretamente para a festa. Ó, aqui está a festa. Já se eu comprar, e aí eu venho direto, aí eu vou ter que ajustar aqui, ó. Eu venho direto para a festa. Certo? Porém, se eu escolher o açougue B, então eu não vou direto para a festa. Se eu escolher o açougue B, eu vou ter que comprar, eu vou ter que ir para algum lugar comprar a bebida para então depois ir para a festa. E vejam que à medida em que eu vou ampliando aqui o espaço, ele vai se ajustando também à minha necessidade. Aqui o fundo, né? O fundo do arquivo, ele vai se ajustando. E aqui é a mesma coisa, eu quero aumentar aqui, ó, para ficar equilibrado. Para não ficar aquela seta atravessada aqui. Normalmente os fluxogramas eles têm essa distância para ficarem bem definidas os caminhos que devem ser seguidos, ok? Então, eu tenho aqui, se eu seguir o açouguear, no açouguear eu consigo comprar a carne e a bebida juntos. Então, eu vou direto para a festa. Já se eu for no açougue B, a carne vai ser mais barata, porém eu vou ter que passar primeiro em outro lugar para comprar a bebida e então ir para a festa. Essa é a questão da lógica de um fluxograma e da tomada de decisão. Normalmente eu vou ter, para tomar a decisão, dois caminhos. E aí nós temos o que nós chamamos de trade-offs, que são escolhas, são consequências que nós temos de acordo com as escolhas que nós temos. Ou seja, ao tomar uma decisão, eu abro mão daquilo que eu receberia de benefícios ou de prejuízos em relação a outra decisão que eu tomaria. Eu abro mão dos benefícios, mas também abro mão dos prejuízos, se eu tomo uma decisão em detrimento de outra. Então, eu tenho consequências. Essas consequências nós entendemos como nós chamamos de trade-offs, certo? Então, são coisas que eu perco ao tomar uma decisão por uma opção ou outra. E é isso que acontece aqui dentro do fluxograma. Eu escolho A, eu compro a carne, pago mais pela carne, porque é mais caro, mas em compensação eu compro a carne e a bebida juntos e vou direto para a festa.
Já se eu comprar no açougue B, eu pago mais barato, mas eu vou ter que passar em outro lugar para comprar a bebida e então ir para a festa. E aqui eu já crio a seta diretamente para ir para a festa. Aqui, ó. Eu vou ter mais trabalho se eu seguir este caminho. Vou ter 2 trabalhos, ir comprar a carne e comprar a bebida, e então ir para a festa. E depois, esse é o processo, está pronto o processo de tomar a decisão. O primeiro, o fluxograma de vocês. Já está pronto. Vejam que eu tenho 2 caminhos. Eu poderia aqui colocar, usar vestido preto, no meu caso, né? Usar um vestido preto ou um vestido branco. E então, seria vestido preto ou vestido branco. Mas os 2 me levariam para a festa, diretamente para a festa. Seria um processo de tomar a decisão também, dentro do meu fluxograma, certo? Mas aí os 2 me levariam, não para caminhos diferentes, mas os 2 me levariam para caminhos iguais. Tá? Normalmente, isso é muito mais fácil, né? Escolher uma roupa ou outra. De qualquer maneira, eu vou ir para a festa. Mas quando em situações reais, de trabalho e profissionais, vocês não vão encontrar situações tão fáceis assim de tomada de decisão. Normalmente, uma decisão ela vai implicar em perdas e ganhos diferentes dentro do processo. Por isso, nós observarmos a complexidade que existe ao tomar uma decisão. E o fluxograma ele está aí para isso, para mostrar que se eu escolher uma opção, a opção A, eu tenho uma consequência. E se eu escolher a opção B, eu vou precisar seguir outros passos até chegar à minha etapa final do meu processo. Ou seja, eu tenho um desdobramento muito maior, eu perco mais tempo, mas o meu custo é menor. Já no caminho da letra A, do açougue A, eu tenho um tempo menor, né? Eu realizo as tarefas em tempo muito menor, em muito menos tempo, porém meu custo é maior. Então, essas são questões que vão permear a atividade de vocês, tanto nas organizações privadas quanto nas públicas. Por isso, dessa questão de nós refletirmos sobre isso quando elaboramos um fluxograma bom, e é isso, né, da complexidade que eu já havia comentado. A ideia é essa, pessoal. Depois, eu sigo o meu fluxograma normalmente, a partir da festa, onde eu vou criar aqui uma nova figura de processamento dentro do meu fluxograma, e vejam que ele vai abrindo aqui as linhas para a gente poder escrever e preencher dentro dele, que pode ser aqui assar o churrasco. A próxima etapa é que quem é que vai assar o churrasco? Pode ser uma tomada de decisão aqui, a próxima etapa, certo? E aí eu vou deixar com vocês para dar seguimento para esse fluxograma. Não tem, vocês podem utilizar essa ideia inicial aqui que eu coloquei, não tem problema, tá? Vocês podem depois ir incrementando mais, colocando mais informações. É livre o trabalho. E é bem simples, vocês viram que é bem simples mesmo. O que eu quero perceber desse trabalho com vocês? É que vocês utilizaram as figuras corretamente e aplicaram elas corretamente dentro do fluxograma. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um triângulo, um retângulo com bordas arredondadas e tenho um retângulo com bordas quadradas. Os dois querem dizer a mesma coisa, querem dizer processamento manual ou etapa de processamento dentro do fluxograma. Certo? Então, basicamente é a mesma coisa. Basicamente não, é a mesma coisa, ele representa a mesma figura. O ideal é vocês utilizarem sempre a mesma, tá? Eu não sei até porque que entrou aqui essa figura, não sei se tem como editar ela, tem como deletar, copiar, cortar. Aqui, ó, Ctrl Shift F, ele vai fazer um próximo para trazer uma figura para frente, um símbolo para frente ou para trás. Editar o estilo. Não, eu vou mexer muito aqui. Basicamente é para a gente ver como é que se faz, tá, pessoal? Aqui, ó, nesse triângulo amarelo eu consigo ajustar se eu quero ele bem triangular ou se eu quero ele mais arredondado. Estão vendo como é que eu posso ajustar a figura? Gostei aqui desse recurso. Então, o ideal é que, se vocês forem utilizar o retângulo, utilizem sempre o retângulo para processamento, tá? Não utilizem o retângulo com bordas arredondadas e com bordas quadradas, não. Utilizem somente um. E também, se vocês quiserem mudar que a posição do símbolo, é interessante, que é só clicar em cima e arrastar. Que aí vocês conseguem também manipular ele mais para perto, mais para longe.
Tá? Aqui é a mesma coisa. Só que, claro, depois que a escrita ela fica no mesmo lugar, tem que transportar a escrita junto. Ó. Viram como é? Gostei também dessa parte aqui. Certo, pessoal? Eu vou cortar agora o vídeo. Esse aqui, então, é o nosso fluxograma que nós elaboramos até agora, com um processo de tomar decisão. Para vocês, tem que ter 2, tá? Para entregar. Eu vou cortar o vídeo agora e volto com vocês, então, dentro das perspectivas de cada disciplina, né? Do exercício. Para a gestão pública vai ser um exemplo de elaborar uma licitação em um fluxograma em raias, e para o pessoal de ADM vai ser um fluxograma em raias também, mas de uma situação de uma padaria e confeitaria. Então, até mais, pessoal, e obrigada.